Alô? Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Foi? Foi? Olá. Foi? Minha cara tá aí já? Agora sim. E aí? Olá, 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 olá. Deixa eu botar aqui meu cellphone. Boa noite, boa noite. Mais uma sexta-feira maravilhosa. Estamos aqui no Pro Enem, ao vivão pra você. Mais uma aula ao vivo, né? Então, vamos que vamos? E aí? Sou Robson Jorge, né? Pra quem não me conhece, muito prazer. Estamos aqui em mais uma sexta-feira maravilhosa pra gente aprender um pouquinho de geografia e, claro, tudo isso conectado a atualidades, tá bom? Então, meu povo, como é que vocês passaram essa semana aí? Essas 2 semaninhas? Estão ansiosos? Tá chegando, hein? Ó, aí, ó, tá chegando, hein? Tá chegando, hein, Enem? Ó, 3 semaninhas? 3 semanas que faltam, Tom? 3? Sim. 3 semaninhas, hein? Pô, 3 semaninhas de intensa ansiedade. Eu sei que você tá nervoso pra caramba, mas calma. Calma que vai dar tudo certo. Você vem estudando aí, ó, esse ano inteirinho, né? Talvez tenha estudado também já ano passado, tá nessa luta aí já há 2 anos, né? Bicampeão. Vamos que vamos. Vai rolar, vai rolar. Esse ano vai rolar, esse ano é teu ano, cara. Então, vamos lá? Olha só, o assunto de hoje é um assunto, obviamente, bastante atual, não é? Pô, é uma de atualidade, né? O assunto de hoje é trabalho escravo na atualidade. Aí você pensa assim, pô, não é possível. Trabalho escravo na atualidade? Tem? Tem trabalho escravo? Claro que tem. Tem trabalho escravo na atualidade. É claro que, para ficar claro isso para você, a condição desse trabalho escravo não é a mesma, não é a tradicional de um trabalho escravo que ocorreu aqui no Brasil, por exemplo, no século XVI. Né? Não é a escravidão típica do período colonial. Mas, mesmo assim, a gente consegue fazer algumas relações e consegue fazer analogias, sim, com aquele momento histórico lá. Você vai ver isso aí ao longo dessa aulinha, a gente vai trabalhar bastante com essa parte, né, das condições de trabalho que o mundo inteiro enfrenta, tá? Claro que eu vou dar exemplos no mundo e exemplos no Brasil, tem muitos exemplos no Brasil, certo? A gente vai chegar lá. Só que, como toda aula de atualidades, eu tento trazer para você as possíveis questões que, pô, será que vai aparecer isso lá? Será que não vai aparecer? São os possíveis assuntos que podem, obviamente, já que são possíveis, né? Aparecer na tua prova do Enem, tua provinha que tá chegando. Então, assim, a gente tenta fazer aqui algumas análises, a gente tenta pegar algumas questões antigas, tenta pegar aqui algumas informações que o Enem já abordou, porque ele normalmente usa essas questões novamente, tá? Não a mesma questão, obviamente, mas o termo, o texto, na verdade, ou o tema, ele é o mesmo, tá? Então, assunto de trabalho é um assunto bastante recorrente em qualquer prova de vestibular que você vai fazer. Qualquer uma, tá? E é por isso que a gente vai começar a trabalhar aqui esse assunto de trabalho, certo? Por toda a parte de estrutura populacional, estrutura da ocupação das pessoas. E aí a gente vai ver, por exemplo, qual o tamanho do mercado consumidor brasileiro, qual o tamanho, né, da população que de fato pode comprar, qual é a galera que está trabalhando, quem trabalha, quem não trabalha, quem é pé, quem é pia, quem é PEI. Tem um monte de siglas aí para você aprender hoje, certo? Tenho certeza que você viu isso já em alguma aulinha de geografia dessas nossas aí da noite, né, com o Leandrinho, tá? Mas assim, a gente vai tentar fazer uma abordagem aí, claro, puxando para os conceitos ou puxando para os assuntos atuais, certo?
Vamos começar? Vamos? Já começou, né? Olha aí, ó. Opa, volta. Agora sim, ó. Trabalho escravo no Brasil e no mundo. Tá ali, ó, primeira fotinho. Uma foto tá meio borrada, mas já mostra um pouquinho de como é a condição desse trabalhador. Tô aqui para esclarecer um pouquinho para você hoje como é que funciona essa coisa. Quais são os parâmetros para você ter realmente, né, classificado um trabalho como um trabalho escravo. Não é qualquer trabalho que é trabalho escravo. Não adianta o cara só trabalhar pra caramba, não adianta trabalhar, né, várias horas por dia. Tem aí algumas condições que juntas formalizam esse trabalho escravo, tá? Mas calma, calma. Olha aí, ó. Para você ter noção, mais de 120 anos depois da abolição da escravidão no Brasil, a gente ainda tem problemas associados a esse tipo de relação trabalhista, tá? E olha só, eu sei que você já deve ter visto isso em vários exemplos no meio rural, né? Porque no meio rural é meio que mais fácil isso acontecer. No meio rural a fiscalização é bastante pequena, né? É mais difícil o cara no meio rural, ele até ter o poder de reclamar de um tipo de trabalho degradante ou um tipo de exploração trabalhista nesse sentido. Então, assim, a ideia, né, de um trabalho escravo ligado a um trabalho rural é muito forte. Então, há muito tempo a gente tem aqui no Brasil, né, condições de trabalho rurais que são classificadas sim como condições de trabalho escravo, trabalho forçado, trabalho degradante, tá? Olha aí então, mais de 125 anos após a abolição da escravidão, o Brasil ainda combate a versão moderna desse tipo de relação trabalhista e mais ou menos 2.000 pessoas são libertadas, tá? Todos os anos dentro dessas condições análogas à escravidão, tá? Então, primeiro papinho aqui para você ter noção, né, de como funciona esse trabalho escravo na atualidade, na verdade, de quantos são libertados. Isso aqui, 2.000 por ano são libertados. Então, tu imagina quantos tem ainda lá presos nessas condições de trabalho, tá certo? Vamos lá. Como eu falei para você, a gente começa a falar de alguns assuntos que você já viu em geografia. A gente vai fazer aí, né, um contato direto com a geografia para você ter noção de como isso pode cair na tua prova. De que questões podem ser abordadas na tua prova do Enem, que está chegando, como eu já te falei, tá? Primeiro papo aqui é a PEA. Quem é a PEA? O que é PEA? Tá? Isso é uma sigla. Significa População Economicamente Ativa, tá? Essa galera, né, que é classificada dentro da PEA é a galera que exerce trabalho. Então o cara vai exercer trabalho. E aí a gente tem que tentar entender o que é trabalho. Esquece o papo de trabalho degradante ou trabalho de escravidão na atualidade. Agora não é isso. A gente vai fazer essas relações aí, mas agora eu quero que você tenha noção do que é trabalho mesmo, tá? O IBGE define que trabalho é qualquer regime de 15 horas semanais, 15 ou mais horas semanais, com remuneração ou não. Aí você pensa, pô, mas peraí, sem remuneração, o cara trabalha de graça mais de 15 horas semanais? Pode acontecer. O estagiário, por exemplo, que não recebe salário, ele é classificado como um atuante na PEA. O cara é um participante ativo na PEA, certo? Então, a condição de trabalho, na verdade, a definição de trabalho dada pelo IBGE é essa. Mais de 15 horas semanais num vínculo empregatício, tendo remuneração ou não. Por exemplo, jovem aprendiz. O jovem aprendiz ele ganha menos do que um salário mínimo, né? É tipo um escravinho, né? O jovem aprendiz, o cara tá com 14 anos, né? Cheio de vontade de trabalhar, querendo ganhar um dinheirinho, né? Vai para uma empresa dessas que são empresas que estimulam essa atividade e acaba exercendo ali alguns trabalhos, tá? Que, claro, não são iguais ao trabalho que o cara exerceria numa jornada normal de trabalho, de 6 ou 8 horas, são jornadas de 4 horas de trabalho, mas esse cara também se classifica como PEA. Tá? Então, para ficar fácil, quem é PEA? Quem exerce trabalho. Tá? Ah, peraí. Tá, o cara que é camelô, por exemplo, o cara que está trabalhando no mercado informal, o cara que não tem carteira assinada, também é PEA? Também é PEA. Ué, mas peraí, como é que você tem noção de quem é essa PEA? Como é que dá para classificar isso, gente? O IBGE é um órgão que ele vai fazer pesquisas, certo? De 10 em 10 anos lança-se um censo novo, lança-se uma pesquisa geral para definir como está a condição social do Brasil. E uma das perguntas é em relação ao trabalho, certo? E aí, claro que naquela semana de apuração,
que o IBGE vai buscar essas informações, vai de casa em casa perguntar quantas pessoas tem, quem trabalha, quantos tem lá, se tem filho, se não tem filho. Todas essas perguntas, essa pesquisa que o IBGE faz, que é uma pesquisa também por amostragem, ela vai mostrar quem é pé e quem não é pé. Se o cara fala que é camelô, né? Se o cara fala que tem um vínculo, né, numa barraquinha e não tem a carteira assinada, porra, fechou. O cara é péia. Ele é uma péia informal. Ele é uma péia sem a carteira assinada, certo? Mas ele é péia. Ah, o cara que é prestador de serviço, ele é péia? Ele é péia. O cara que é militar, ele é péia? Ele também é péia. Então, tem que ter, de novo, um vínculo de trabalho de mais ou menos 15 horas semanais, pode ter remuneração ou não ter remuneração, certo? E quem não trabalha? Quem não trabalha? Então, quem não trabalha? Vagabundos? Mentira, não é isso não. Né? Vasco é o quê mesmo? Vagabundos? Esqueci. Adultos sustentados pelos pais? É isso? Vagabundos adultos sustentados pelos pais. Não, não é isso. Né? No caso, quem não trabalha, ou vai ser o cara, obviamente, que está desempregado, ou o cara que está aposentado. Você pode ter um aposentado que não trabalha. Ao mesmo tempo, você pode ter um aposentado que trabalha. Então, cuidado com essa análise aí que se faz. Né? Porque esse jogo de informações, ele pode te enrolar numa questão. Tá? Então, assim, para você entender, o desempregado, ele não faz parte da PE, mas o cara tem que se autodefinir como desempregado. Tá? E o IBGE vai perguntar quanto tempo ele está desempregado. Tipo, ele está desempregado há quanto tempo? Se o cara está há 30 dias desempregado, ele ainda faz parte da PE. No 31º dia, ele já não é mais PE. Aí você fala, mas pô, peraí, o IBGE foi lá na casa do indivíduo, né, no 33º dia de desemprego dele e perguntou, pô, filhão, você está desempregado? Aí ele fala, tô, há quanto tempo? Há 33 dias. Marcou lá como não PEA, no caso como PEI, população economicamente inativa. Aí no 38º dia ele arruma um trabalho. É a vida. O IBGE vai classificar ou vai formular uma tabela, né, uma série de informações que são estatísticas em cima daquela semana de apuração. Se mudou a coisa na semana seguinte, só vai ser visto num próximo censo, numa próxima análise em relação a essa, né, pesquisa de trabalho. Tá? Então, é isso. A gente vai trabalhar, né, no IBGE com amostragem. Por exemplo, às vezes não tem o cara que vai... às vezes o IBGE não vai na tua casa. Nunca foi na minha casa. Tom, já foram na tua casa perguntar? Já. Na minha também já foram. Tem gente que nunca teve uma visita do IBGE. Mas não tem problema, ele entra na amostragem. O IBGE não tem como perguntar todo mundo mesmo. Ele faz por amostragem, poxa, pega uma rua. Uma rua, ele faz um cálculo de que tem 20 casas. Nas 20 casas, ele visitou, sei lá, 16, 18 casas. Né? Ele não precisa visitar todas as casas para ter uma amostragem de quantos mais ou menos naquele lugar, naquele bairro estão trabalhando ou não estão trabalhando. Certo? Você tem uma noção ali em relação às características daquele bairro. Então, assim, a gente não voar, né? O IBGE vai trabalhar por amostragem. Se eu quero saber se o cara trabalha ou não, eu vou lá e pergunto para ele. Ah, tá no 33º ou 35º dia de desemprego. Porra, o cara não faz parte mais da PE. Se arrumar um emprego depois, ok. No próximo, né, na próxima pesquisa, na próxima análise, ele vai entrar ou não na PE. Mas naquele momento de apuração, ele não faz parte da PE. Certo? Então, para recapitular. O cara que faz parte da PE é aquele que exerce trabalho. Se é aposentado, não exerce trabalho, então não faz parte da PE. Ah, mas o meu pai é aposentado e agora ele dirige um táxi, ele é taxista. É PE? É PE. Ele está exercendo trabalho. A questão é, só se o cara não exerce trabalho. Você que é estudante, né? Você é vagabundo? Não, não é vagabundo. Né? Ah, mas a escola, ela significa que eu tô lá numa jornada fixa. Realmente, mas não tem remuneração. Ah, mas o estagiário também não tem remuneração. Tipo, estagiário de saúde, de patologia, sei lá. Os caras de saúde normalmente não têm remuneração. Mas o cara tem uma remuneração que é a remuneração, né, da experiência de trabalho, né? Do vínculo que ele promove numa empresa específica que ele vai trabalhar, mesmo que ele não receba. Escola não é PE. Então você tá lá, jovenzinho, estudando, garotinho, né, 16 anos, 17 anos, 18 anos, você não faz parte da PE. Mas você não é vagabundo não, que você tá estudando, que eu sei, tá ralando pra caramba, vai passar no Enem aí agora pra fazer parte da PE daqui a pouquinho, tá? Mas primeiro tem que passar no Enem, tá? Olha aqui, ó. Então, exerce seu trabalho, faz parte da PE. Vem pra PE, população economicamente inativa. O cara não trabalha, não faz parte da PE. O que é a PIA? PIA é a população em idade ativa, acima de 10 anos.
Aí você fala, pô, peraí. Se o moleque tem 11 anos e trabalha infantil, ok, né? É proibido, eu sei que é proibido. Mas de qualquer forma ele entra na estatística do IBGE, pô. Então, se o moleque tem mais de 10 anos, ele tá participando da PIA. Pode ser que o cara faça parte da PIA e não da PEI. Faça parte da PIA e não da PEA. Você, por exemplo, você tem 16 anos, 17 anos, 18 anos, sei lá quantos você tem, né? Tá vendo aqui essa aula maravilhosa. Você estuda, você tem idade ativa. Tá com mais de 10 anos, mas você não faz parte da PEA, certo? Então, a PIA é uma análise que se faz da idade mínima de trabalho que tem no Brasil, que se tem notícias no Brasil, ou que se tem amostragem no Brasil. Então, passou de 10, PIA. Você pode fazer parte da PIA sem fazer parte da PEA. Ficou claro? Ficou tranquilo? Tom, como é que tá aí? Tem alguma festa? Tranquilão? Tudo bem? Andando? Vamos que vamos. Vamos continuar, certo? Olha aí, ó. Esse aí é o raio-x do mercado de trabalho. Isso aqui é pra você ter noção de quem trabalha no Brasil. De como é que é, né? A condição do trabalhador, quantos são esses trabalhadores. Quem está fazendo parte da PEA, quem não está fazendo parte da PEA, tá? Olha aí, ó. A população economicamente ativa do Brasil, 101,1 milhões de habitantes. Então aí, ó, a gente vai ter 50% da população que trabalha, tá? E é um número que até é expressivo, é um número que é até interessante. A gente não tem como ter noção, com esse número, né, de 101 milhões de habitantes que trabalham, se o cara trabalha no mercado informal, se não é informal. Eu sei que ele descreveu para o IBGE que sim, ele tem um vínculo empregatício. Na verdade, ele exerce trabalho, então ele faz parte da PEA, está lá a PEA de 101 milhões de habitantes. População desocupada, tu vai ter aí, ó, 8,4 milhões de habitantes, mais ou menos, que é a população que não faz parte da PEA, que é a população que é PEI, população economicamente inativa, tá? Uma vez eu vi uma questão que falava sobre a porcentagem de populações dependentes dentro do Brasil. Tipo uma questão de UERJ, nem é o foco Enem, de fato, mas é uma questão que a gente podia usar como exemplo. Pô, você pensar, você tem uma população de dependentes, então você vai ter o quê? Aposentado e criança. Tinha que ter uma noção de que o dependente é o cara que está, né, em média, até 10 anos, certo? E o cara que está aposentado, que passou, né, dos 65 anos, no caso dos homens, e dos 60 para a mulher. Tá certo? Olha aí, ó. População ativa por setores de atividade. Aqui já é uma análise global. A gente vai ter noção aqui de quem trabalha e onde trabalha. Aí já fica mais legal o negócio. Porque você começa a ter noção de se o cara trabalha no primário, no secundário, no terciário. Você pega a PEA de 101 milhões e você vai dividir ela pela população que trabalha onde trabalha. Por exemplo, dos 100 milhões que trabalham, né, aqui no Brasil, tá? A gente vai ter mais ou menos 17%, quase 20% de pessoas que trabalham no setor primário, tá? De 22% a 25% de pessoas que trabalham no setor secundário. E mais de 60%, na verdade, pessoa que trabalha no setor terciário. Então, assim, dá para ter uma noção de onde está esse cara que faz parte da PEA. Dá para ter uma noção de como é a condição desse país se você tem uma análise da PEA. Eu não posso, por exemplo, tá, simplesmente definir se um país é desenvolvido ou não só pela análise da PEA. Mas é mais um indicador, certo? Se eu pegar a minha PEA e começar a dividir pelos setores da economia, primário, secundário e terciário, para relembrar a sua vida. Setor primário é aquele de agricultura, de extrativismo, de pecuária, né? É o setor que vai ser o setor inicial da economia, que não é um setor de transformação ainda, como o setor industrial, que seria o setor secundário. Então, setor secundário é setor industrial. Setor terciário é comércio e serviços. Tipo, professor, exerce serviço? Sim, é serviço. Então é terciário. Médico é terciário? Médico é terciário, né? Ambulante, o cara que trabalha no mercado informal, é terciário? É terciário. O cara que é comerciante, qualquer que seja comerciante, é terciário? É terciário. Então, assim, a gente vai dividir a dinâmica de trabalho, ou a PEA, no caso, nos 3 setores da economia. A gente chama isso de estrutura populacional, tá? Separada pela ocupação,
Então o cara vai estar no primário, no secundário ou no terciário. Olha pra cá. População ativa por setores de atividade. Isso aqui é um gráficozinho de 2002, tá um pouquinho defasado, mas dá pra gente ter uma noção, né, de como é essa distribuição da PEA. Olha só. Tem algo bem característico aqui nos países desenvolvidos. A PEA, bota pra eles, dá pra subir? Tom. Isso, que maravilha. Ó, vamos analisar o gráfico. Claro, de 0 a 100%, tá? E a gente vai ter aqui países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Olha o grupo de países desenvolvidos. O azulzinho é setor primário. Aí tu olha pra cá e fala, caramba, olha quanta gente tem no primário. É pouquinha. Pouquíssimas pessoas trabalham no setor primário nesses países. Olha o país subdesenvolvido. Olha o setor primário do país subdesenvolvido. Olha que legal. Brasil, bastante gente no setor primário. Ó, China, bastante gente no setor primário também. Sudão, Índia, Níger. Você vai ter aqui, ó, um grupo de países subdesenvolvidos que vai ter bastante gente trabalhando no setor primário. Volta para mim. Voltou já? Meu Deus. Agora sim. Ó, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Nova Zelândia. Um dos fatores para que tenha-se pouca gente no setor primário é porque o setor primário, normalmente a agricultura, é mecanizado. Se eu tenho uma mecanização muito forte da agricultura, eu, claro, não tenho gente trabalhando nesse setor. Se eu pegar lá os 3 setores, primário, agricultura, secundário, indústria, terciário, comércio. Se eu pegar o setor primário, ele é o de agricultura. Show, que maravilha, tá? Esse é o principal, ou a principal atividade desse setor. Se eu tenho um país desenvolvido, esse país tem mecanização na agricultura. Se a agricultura é mecanizada, porra, o cara não trabalha, obviamente, no campo. Então tem pouca gente trabalhando no campo. Quanto mais desenvolvido é o país, menos gente você vai ter trabalhando no setor primário. Porque normalmente o setor primário tem a mecanização. Setor secundário, ele também tem uma galerinha aqui que é bastante significativa. É muito mais, né? Analisa só o desenvolvido, tá? É muito mais do que o cara do primário. Pode ver que o vermelhinho ali, ó, tá mostrando que tem bastante gente nesse setor secundário. Mesmo assim, tem menos gente do que no setor terciário. Mas por quê? Porque se você tem mecanização também da indústria, se você tem maquinização da indústria, se você vai ter modernização, vai ter robotização, que seja, na indústria, tem menos gente trabalhando nessa indústria. Quem absorve isso é o setor terciário. Então é por isso que o país desenvolvido, ele tem essa condição, ou ele tem essa estrutura. Pouquinha gente no primário, uma galerinha significativa no secundário e a maioria no setor terciário. Vou dar uma informação para você, já para tirar qualquer dúvida nesse sentido. Talvez você tenha ouvido falar já que, poxa, o setor terciário é um setor que cresce no mundo todo. É verdade. É verdade. Tá claro isso no desenvolvido. Mas isso acontece também no país subdesenvolvido. Porque a condição é a seguinte, se o país subdesenvolvido está aos poucos ganhando espaço no mercado internacional, se aos poucos esse país subdesenvolvido está se transformando num país desenvolvido, é difícil acontecer isso mesmo, né? O cara pode, de fato, de subdesenvolvido, passar para ser desenvolvido. Calma. Mas, de fato, existe um processo de mecanização, de modernização agrícola, de robotização, mesmo em países subdesenvolvidos. É claro que isso é mais lento nesses países subdesenvolvidos. Se isso vai acontecendo nesses países, é claro que isso vai expulsando o pessoal desses países. Ou, desculpa, vai expulsando esse pessoal desses setores. Então, claro que no país desenvolvido, onde está sacramentada a mecanização, onde está sacramentada a robotização, porra, vai ter muito menos gente no setor primário. Certo? Tranquilo? Vem para cá, para o caso dos subdesenvolvidos. Olha o caso brasileiro. A mecanização agrícola no Brasil, ela não é tão grande quanto se imagina. Porque você pensa em agricultura no Brasil, você pensa em complexos agroindustriais, você pensa em modernização agrícola do Centro-Oeste, a produção de soja concentrada naquela região, né? Tudo isso você viu em agricultura, tá? Só que, de forma geral, a população rural no Brasil ainda é bastante numerosa, tá? Então a gente vai ter uma porcentagem aí de 17, 18% da população que trabalha ainda no primário, que é algo grande se eu comparar com um país desenvolvido, certo?
Se eu mecanizar esse campo, então, êxodo rural. Olha o caso chinês. Que legal, que emoção, que maravilha. Olha a China. Olha quanta gente tem no setor primário chinês, cara. É 50% do povo. Por isso que eles comem muito arroz. Exatamente. Não, né? Os caras comem arroz mesmo, pra caramba, né? Mas, pô, a agricultura lá, cara, é familiar. Aí que tá. Então, assim... Tom, tu falou aí, dá pra gente levar a China aqui um pouquinho. Porque é um assunto também bom pra caramba quando se fala em população. Porque, pô, a China tem 1,4 bilhão de habitantes. É muita gente, filho. 1,4 bilhão de habitantes. Há pouco tempo atrás, a China tinha 49% da população rural e 51% da população... Desculpa, ao contrário. Há pouco tempo atrás, há 5 anos atrás, a China tinha 49% da população urbana e 51% rural. Tinha mais gente no campo do que na cidade. Isso mudou nos últimos 5 anos. A China, ela hoje possui, né, 52% de população urbana, certo? E 48% de população rural. Está se transformando a condição na China. Sabe que a China, o litoral dela é um litoral capitalista, é um litoral que tem as zonas econômicas especiais, é um litoral que tem salários que chegam a ser 300 vezes maior do que salários que você vai encontrar numa zona rural, certo? Então você vai ter sim ali alguns movimentos migratórios bem pequenininhos que vão rolar, né, da área rural chinesa para a área urbana chinesa. O problema tá aqui, ó. Se a China tem 50% do povo na área rural, quer dizer que são 700 milhões de chinesinhos, xing-lings, que estão lá, né, plantando arroz nos campos chineses. 700 milhões de habitantes no campo. Eu falei que tem 1,4 bilhão, né? Tem mais 700 milhões na área rural, certo? A conta é fácil, hein? 700. Você imagina se a China, ela começa a pensar em mecanizar o campo. Tipo, vamos mecanizar o campo. Se a China vai lá e coloca trator, coloca colheitadeira no campo, vai acontecer o quê? Um êxodo rural de 700 milhões de xing-lings que vão para a China. Imagina, 700... Tom, imagina 700 milhões marchando. Vamos para a área rural. Xing-ling. Cara, é muita gente. Se você pensar na população do Rio de Janeiro, a gente pensa aqui, porque o Planeta está aqui no Rio, eu sei que o Brasil inteiro está vendo a gente, né? Mas aqui na cidade do Rio são 6,5 milhões de habitantes, né? Chegar em São Paulo, tá? Você vai encontrar cerca de 18 milhões de habitantes. Cara, 18 milhões é gente pra caramba. São Paulo tem vários problemas. Rio de Janeiro tem vários problemas, com 6,5 milhões. Você imagina 700 milhões correndo para a cidade, que o campo foi mecanizado. Mas aí calma, não é assim, simples. O governo chinês não vai mecanizar o campo. A questão latifundiária lá não é igual aqui do Brasil. Não é um país que foi colonizado por uma estrutura que criou latifúndios, que desenvolveu uma concentração fundiária, né? É um país que tem uma agricultura familiar que é bastante numerosa. Tem muita gente no campo porque você tem pequenas propriedades. E esse povo trabalha nesse campo porque trabalha tradicionalmente há centenas de anos nesse campo. Você não vai ter a condição da propriedade privada concentrada na China, certo? Então, a China tem que manter essa condição. Se ela não mantiver essa condição, ela vai começar a ter problemas sérios. Então, cara, tá explicado por que a China... mas a China é um país, que é rico. Como é que eu posso chamar de subdesenvolvido? O IDH chinês é baixo, cara. As condições sociais não são muito maneiras, não, cara. Então, eu coloco ela no grupo dos subdesenvolvidos, tá? Então, eu vou ter aqui, 50% do povo no país, né? 50% do povo trabalhando na área rural, tá? Olha o caso do Sudão, olha o caso do Níger. A gente vai ter aqui uma condição que tem a ver com a colonização agora. Tem uma coisa que acontece na África, principalmente nos países da África subsaariana, né, a parte ali mais pobre do planeta, que é uma condição que é a seguinte: o cara trabalha no campo, mas o cara morre de fome. Tom, pensa comigo, vou usar você como exemplo, né? Tipo, se você vai em alguns países africanos, você vai no Níger, por exemplo, você vai, né, no Sudão, como a gente botou o exemplo aqui, você vai encontrar a maior parte do povo no campo, trabalhando no campo. Por que tem fome na Índia? Por que tem fome na África, nesses países da África? Porque se o cara está no campo, ele teoricamente está plantando, né, e que ele vai comer. Por que tem fome?
Também tem a ver com trabalho escravo. Mas na verdade é porque a plantation criada ali, ela vai voltar para exportação. E outra, são bens não alimentares. É plantação de cana, é plantação de café, é algodão. Tu come algodão? Não come algodão, né? Come cana? Arroz, feijão e cana? Não. Né? Come café? Tu pode beber o café, pô. Mas não mata a tua fome, né não? Cana. Né? Vai comer cana, tá? Vai chupar cana, ok, beleza, tranquilo. Agora, comer cana, vai se alimentar de cana? Não. A plantation na África, ela vai estar o quê? Nas grandes propriedades, tá? A galera que está ali trabalhando, né? Ela vai trabalhar, sim, principalmente como escrava, em condições análogas à escravidão. E olha só, a produção é para o mercado externo. E pior, são produtos não alimentares, típicos de plantation. Café, cacau, cana, né, algodão, certo? Então, olha aqui, ó, tá explicado porque Sudão, Índia e Níger vão ter tanta gente nesse setor primário. A pé deles vai ser concentrada no setor primário. Olha aqui, olha o setor secundário do Níger. Setor secundário é indústria. Quantas indústrias você vai encontrar lá? É um país industrial? Se fosse um país industrial, ele teria uma condição econômica muito melhor. Então eu tenho pouquinha gente trabalhando na indústria porque tem poucas indústrias. Simples assim, certo? E uma galerinha que sobra aí no setor terciário, tá? Então tem várias condições, né, ou vários atenuantes aí que vão dar o exemplo de um país desenvolvido, que vai ter aí uma condição que é um pouco parecida, e aqui, ó, nos países subdesenvolvidos a coisa muda um pouco. Aí você entende por que a PEA está no primário, por que está no secundário, por que está no terciário, tá? E aí, Tomzinho? Tranquilão? Tranquilão. Pergunta, question? Tá de boa aqui, Tá de cara. boa? A pessoa tá aí? Tá. Ó, vamos lá. Continuando então. Ó. Eu falei pra você, nesse gráfico, né, que tem uma galerinha aqui, ó, que trabalha no primário, que é pequenininha, pouca gente. Porque mecanizou o campo, o cara foi expulso. Tem gente trabalhando no secundário, ok, mas se eu robotizar esse secundário, o cara vai ser expulso também. Então vai ter desemprego também. Vamos entender tipo de desemprego. Gente, a coisa aqui hoje é em relação a trabalho, certo? Tipo de desemprego. Vai? Quer dar sequência ou fazer um intervalinho? Faz um intervalinho. Vamos fazer um intervalinho? Então, tomar uma água. Tô aqui, ó. Tá bravo? Tá? Um minutinho, tá? Já voltamos aí. Com dificuldades em entender Descartes, a história do Brasil e sua expansão geográfica? Venha para o ProEnem. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 21h30. Sempre com os melhores professores. Laira Pinheiro dá um show em filosofia e sociologia. Leandro Almeida ultrapassa as divisas expandindo o seu conhecimento. Robson Jorge traz tudo o que há de mais novo acontecendo. Paulo Aprígio te leva numa incrível viagem no tempo. Esse é o ProEnem, fazendo sempre você e além. Venha participar. E aí, galera? Precisando de um empurrãozinho nos estudos? Cansado de tentar e não entender aquele exercício? Nós aqui no ProEnem temos os melhores professores. À sua disposição. Tudo no alcance das suas mãos. Aqui na internet. Com uma agenda repleta de horários. Pra você escolher! Além, é claro, de aulas particulares. Não deixe de dar aquele up nos seus estudos. Venha para a monitoria ProEnem. A sua chance de se dar bem. Suzana, qual a diferença entre o pachorrento e o pacóvio ao considerarem uma irrupção amaríssima cogitar acerca das permutas sígnicas do nosso próprio código linguístico? Rômulo, odiernamente é relevante para escrutar o idioma, não com finalidade pernóstica ou pedante, mas para não tergiversar ou ruar ao se deparar com os percalços da língua portuguesa. Isso mesmo. Não entendeu nada, não é mesmo? Pois se pra você estudar língua portuguesa é isso, você está muito enganado, porque aqui você vai conhecer a professora Suzana Traiano, o maior conhecimento da sala de aula e a melhor didática do universo online. E com Rômulo Bolivar, simplesmente o melhor professor de língua portuguesa do Brasil. ProEnem, porque aqui a gente fala a sua língua. Rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Gil. E eu sou o professor Viug. E a gente está aqui para
ensinar toda a matemática necessária para você passar pro Enem. Porque você já estudou física, química, biologia, mas todas essas perfumarias não servem para nada. O importante mesmo é a matemática. A essência de tudo é a matemática. Você vai aprender análise combinatória, vai aprender trigonometria, geometria espacial, PA, PG, sistemas lineares. Tudo isso com o Vilg. Não, tudo isso com o Gil. Não, tudo isso com a gente. A gente vai preparar você pro Enem. Beleza? E lembra sempre, mais vale uma boa ideia do que 40 fórmulas. E filósofo. Quer saber a diferença entre mágica e física de verdade? Vem pro ProEnem. Olá, candidato! Quer descobrir os segredos do mundo e suas curiosidades? E por que não sobre o universo? Desde os primórdios da humanidade, explorando cada canto do planeta e calculando seus ângulos e medidas, refletindo sobre a ação do homem na atualidade. Tudo isso em um só lugar, aqui no ProEnem. Preparação. Vai liberar. Tchau. Vamos. E aí? Voltamos. Rapidinho. Só uma aguinha pra molhar aqui a palavra. Tá? Vamos que vamos. Olha aqui, ó. Peraí. Tem uma perguntinha, Tom? Eu vi ali que tem. Tem sim, da Natália. Natália lá de... Natália de Sergipe, né? Senhora da Glória. Senhora da Glória. Um beijo pra Senhora da Glória lá em Sergipe. Ela pediu um beijo, né? E ela fez uma pergunta aqui, ó. Professor, na Índia, se relacionar com as castas, quem é intocável pode dizer que os trabalhos que fazem é escravo? Então, aí que tá. A gente tem que tentar pegar quais são as características desse trabalho escravo, para você conseguir classificá-lo de fato como trabalho escravo. É claro que a casta, né, do pária ou do Dalit, sei lá, aquele cara que não tem casta, né, que tá abaixo dos pés, que as castas são separadas por membros do corpo e tal. Então, assim, esse cara que tá lá embaixo, né, que é o cara que não tem direitos dentro da sociedade indiana, ele sim é o cara que vai ser destacado para tipos de trabalho que são mais degradantes. Nem sempre o trabalho degradante é um trabalho escravo. Mas se você pensar em trabalho escravo na Índia, você com certeza vai ter o exemplo, né, desses caras, dessas castas que são menos importantes na dinâmica cultural indiana, que vão estar submetidos a esse tipo de trabalho. Tá? Então, se rolar, né, a chance de ser com essa população de pária ou Dalit, que é o cara que está abaixo dos pés, né, dos seres humanos, trabalho escravo no caso, vai ser sim para esse cara. Lembra de condição degradante, tá? E trabalho com jornada muito extensa, né? Jornada muito grande. Tá bom, Natália? Então, pode perguntar aí, meu povo. Continua perguntando aí. Pergunta aí no tweet. Pô, fiquei de fazer o Twitter e não fiz, cara. Não fez? Não fiz. Fiquei enrolando. Eu acho difícil imaginar aquele negócio demais, cara. Aquele negócio de Twitter, né? Mas vai com tudo. Vamos lá. Se quiser também perguntar de Facebook, Instagram, tem tudo aí. Tem Instagram do ProEnem, tem o meu Instagram também, @RobinhoGel lá, tá? Então, vamos que vamos. Olha só, meu povo. Tipos de desemprego, né? Falei pra você, volta no slide que eu tinha antes, que a gente tem aqui, a condição de comparação entre desenvolvido e subdesenvolvido. Se eu tenho pouca gente no primário, é porque esse pessoal saiu de lá porque foi expulso, né? Ou porque você mecanizou esse campo, então não tem gente trabalhando. É um campo mecanizado, é um campo moderno, num país desenvolvido, é um campo moderno, tá? Olha aqui, Se eu tenho 2 tipos de desemprego, vamos classificar cada um deles, né? Desemprego estrutural. Desemprego estrutural é aquele onde a estrutura, obviamente, muda. Tá ali, mas como assim a estrutura muda? Se eu colocar máquina no campo, se eu colocar robô, né, na indústria, eu estou tirando a função daquele indivíduo. E aí o desemprego estrutural é quando a estrutura do trabalho muda. A função que aquele cara exerce some. A função é extinta. Então, por exemplo, o exemplo idiota que eu sempre dou. O cara trabalha numa fábrica e ele é o aparafusador de parafusos de rodas de automóveis. Olha aqui, que profissão maravilhosa nos dias de hoje. Não existe nos dias de hoje. Não tem esse papo nos dias de hoje. Hoje o cara vai ter um robô que vai chegar ali, apertar o parafuso
né, da roda do carro já no carro. Quando você não tinha a robotização nas indústrias, você tinha, sim, muito mais gente trabalhando. Se agora eu coloco o robô que substitui aquela função, pô, o cara não tem mais onde trabalhar, né? Eu dou um exemplo que é uma função de boy interno. Já ouviu falar disso? Boy interno, Tom? Boy interno. Boy interno. Quem é o boy? Tipo o motoboy, o cara que vai levar documento de um lado pro outro, né? As empresas, antigamente, elas tinham um trabalho que era o boy interno. Era o cara que dentro da instituição, ele ia de um andar pro outro e mandava documento, ele que pegava a documentação e ia de um lugar pro outro, né, para distribuir relatório, tal que seja. A documentação que a empresa precisava distribuir entre os andares e assim vai. Hoje tem e-mail que faz isso, né? Só você manda um e-mail para alguém. Ou então, na condição de trabalho nova, você levanta a sua bunda e você vai entregar lá, né, o teu relatório no andar tal. Isso é para conter custo, claramente, da empresa. Você não vai precisar ter um cara para fazer esse tipo de atividade. Essa atividade foi extinta, acabou. O cara que vai ser demitido, né, dessa função não vai conseguir esse emprego em outro lugar, pô. Ele não vai conseguir trabalhar de boy interno em outra empresa. Porque a outra empresa percebe isso e pensa, pô, não vou conseguir manter boys internos, né? Eu vou ter que mudar a estrutura, assim como a outra, que é pioneira, mudou a estrutura. Certo? Tranquilão? Então, se mudou a estrutura, é desemprego, obviamente, estrutural. E mudar a estrutura significa extinguir a função. O cara não tem mais como trabalhar naquilo em outro lugar. É diferente do desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural é aquele que o cara vai ser um desempregado temporário. Tipo, uma crise econômica, ela acaba promovendo um desemprego que é conjuntural. O cara tá lá, é advogado de uma agência, né, de publicidade, sei lá, o cara é um advogado que vai trabalhar ali num escritório qualquer e durante uma crise econômica que o país passou, ou que a empresa passou, ele foi mandado embora. Tipo, ele consegue essa função de advogado em outra empresa. Ele vai conseguir, depois da crise, trabalhar na mesma coisa que ele trabalhava. Então não mudou a estrutura. Então o desemprego nesse caso é o temporário ou conjuntural, certo? Então conjuntural e aqui estrutural. Conjuntural temporário e estrutural é quando a função é extinta, certo? Tranquilão? Olha aí, ó. Isso aqui vai levar a gente para um outro assunto também importante em relação a essa dinâmica de trabalho, essas relações de trabalho, certo? A dinâmica da terceirização e da terciarização. O pessoal confunde muito isso, né? Porque você pegar as duas palavras e ler rápido, parece a mesma coisa. Tipo, terceirização e terciarização. Tem uma diferençazinha aqui. Uma diferençazinha aqui que é importante para você. Pô, tem que perceber essa diferença. Se eu pegar aqui, ó, terceirização, eu penso em terceirização. Olha aqui, ó, terciarização, aí seria terciário. Ela vai passar a ser terciário. Vê se você consegue entender essa relação. Ó, na terciarização, eu tenho um crescimento do setor terciário. A terceirização, em contrapartida, ela é uma relação de trabalho moderna, onde você contrata terceiros para fazer uma atividade. A terceirização, ela pode ser em escala local ou em escala global. A gente consegue já conectar com o assunto de trabalho escravo, tá? Porque muitas confecções de roupas, né? Você vai numa fábrica, né, de roupas, numa confecção, como eu já falei, você chega lá e tem um cara que está trabalhando, ganhando um dinheiro que é muito pequenininho, em condições que são degradantes, né? Uma jornada de trabalho enorme, um salário pequeno, e aí você pensa, caramba, para quem será que esse cara está construindo? Muitas vezes é para grandes marcas que você vai no shopping e compra. Grandes marcas, né, que você vai comprar no shopping, comprar uma blusa de R$100, você, 150 conto numa blusa. Pô, uma blusa cara, R$100 numa blusa, 150 conto numa blusa, ó, é caro, né? Mas aí, beleza. Quando você vê quanto foi pago para o funcionário que fez, esse funcionário, ele ganhou centavos por blusa fechada. Tipo, blusa fechada e costurada, né? Então, assim, muitas vezes a terceirização acontece dessa forma. Tipo, eu tenho uma grande empresa, um grande nome. Posso falar Nike? Posso. Não vai me processar, não, né? A Nike, por exemplo. A Nike é uma grande empresa, né? O que ela faz? Ela vai contratar uma empresa, então ela terceiriza a atividade, não é ela que faz. O chinesinho, né,
que vai trabalhar costurando tênis ou costurando camisa, ele é um chinesinho que não é funcionário da Nike, certo? O cara que, por exemplo, que constrói o iPhone, ele não é funcionário da Apple. A Apple, o que ela faz? É a grande empresa. Ela contrata uma outra empresa, ela terceiriza a atividade e aí essa empresa vai montar o iPhone e aí, claro, vai colocar o logo da Apple, tá lá pronto, é um iPhone da Apple, né? É um telefone da Apple. Assim como o tênis da Nike vai ser costurado, né, por algum escravinho desse, coitadinho, né, chinesinho, vietnamita, certo? Vai ganhar merreca pelo tênis que costurou e a Nike vai ganhar, centenas de dólares em cima do tênis quando vai colocar no mercado para poder ser vendido, certo? Então, a terceirização é assim. A Nike, ela contrata uma empresa e essa empresa é aquela que vai contratar os escravinhos. Coitado dos escravinhos, né? Então, você vai ter a Nike contratando uma empresa, terceirizando a atividade. Então, terceirizar é essa a definição da terceirização. É uma relação de trabalho moderna, típica do toyotismo, onde você vai ter redução do custo da atividade. Tipo, não tem funcionário da Nike. Tem funcionário de uma empresa X qualquer contratada pela Nike. Roupa, como eu falei, né, vai ser um exemplo bem marcante dessa condição de trabalho, degradante de trabalho, análogo à escravidão. Aqui no Brasil, a gente tem alguns casos, né, de confecções de roupas de marcas conhecidas, né, com etiquetas das marcas conhecidas, onde os funcionários eram bolivianos, eram peruanos, eram, sei lá, paraguaios, que acontece muito no Brasil hoje. O Brasil ele passou por um tempo aí de evolução econômica, passou por um tempo de crescimento significativo, que atraiu muitos imigrantes dos países vizinhos, da Bolívia, do Paraguai, que, se você pensar no salário que se ganha na Bolívia e comparar com o salário brasileiro, aqui é muito maior o salário, né? Então esse boliviano vem para cá, trabalha numa condição degradante, certo? Costurando roupa, ganhando centavos, certo? Por uma empresa que contratou ele, e essa empresa que contratou ele é contratada de uma outra maior. E a marca vai vender a camisa por R$100 e vai pagar 30 centavos pela camisa, vai pagar sei lá quanto pela camisa, muito pouco, né? Olha aqui então, terceirizar e terciarizar. Terceirização, contratou terceiros para fazer a atividade. Terciarizar é crescimento do setor terciário. Coloquei uma BS aqui pra gente, ó. Pode acontecer hipertrofia do terciário. Ó, volta para cá. Se eu pegar os dois, desenvolvido e subdesenvolvido, nós vamos ter um crescimento do terciário. Eu falei isso para você quando eu comecei a falar dessa tabela, ou desse gráfico. Falei assim, gente, tanto em país rico quanto em país pobre, o crescimento do terciário vai acontecer. A diferença que a gente vê claramente no desenvolvido e no subdesenvolvido é que o terciário cresce, certo? Mas no desenvolvido é um terciário formal, com carteira assinada, com direitos adquiridos. Não pensa você que o cara que trabalha sem carteira assinada é escravo, por favor. Não, tá? Olha aqui, o país desenvolvido, ele vai ter muita gente no terciário, mas com carteira assinada, né? No caso aí, com direitos trabalhistas adquiridos. É diferente do país subdesenvolvido, que o terciário vai crescer também. Então, no mundo inteiro, você vai ter crescimento do terciário. No mundo inteiro, tá? E o que tem de diferente é que no país subdesenvolvido, você vai encontrar a condição da hipertrofia do terciário. Hipertrofia é inchaço. Esse inchaço do terciário, ele está relacionado com a falta de estrutura que esse terciário tem para absorver essa galera. Então, é o cara que vai para o camelô, é o cara que vai trabalhar sem a carteira assinada. É um trabalho informal. Então, hipertrofia do terciário tem a ver com o mercado informal. Com bico, né, com trabalhos que são aí sem esses direitos adquiridos, tá? Crescimento da informalidade. Olha aqui, ó. Tá colocado para você. Tira um print, pega isso aí, material tá para eles, não tá, Tom? Então, pega o material... Aqui do lado. Assim? É. Nunca sei, né? Aqui do lado está o material, tá? Então pega o materialzinho embaixo lá, tá? Olha aí, ó. Vamos lá. Aí a gente fala um pouquinho de escravidão, de fato, na atualidade. Lembrando que a gente tem que falar desse assunto porque é um assunto atual, claro. Mas eu tentei trazer aqui assuntos geográficos em relação a trabalho
que podem aparecer na tua prova. Já apareceram aí diversas vezes questões sobre esses assuntos que a gente vem falando em toda essa aulinha de hoje, tá? Escravidão na atualidade. O que é escravidão? Definido como escravidão ou como trabalho análogo à escravidão. Ó, tem que ter algumas condições, são 4 condições, tá? Tem que ter restrição do deslocamento, tem que ter jornada de trabalho exaustiva, tem que ter, aqui, condição degradante, como eu já falei, tá? E a gente vai ter aqui, servidão por dívida, é essa, a última que faltava. Então são 4 fatores, né? A servidão por dívida, o trabalho degradante, o trabalho forçado, tá? E a restrição da mobilidade. Não pensa você que essa restrição vai acontecer com uma estrutura tradicional colonial. Não é o cara que está preso em grilhões, né? Tipo, trabalho escravo tem que ter restrição de mobilidade. Ok. O cara não precisa estar preso numa corrente. Ele pode estar no meio do mato, longe pra caramba de qualquer outro, né? Ou qualquer outros seres humanos que poderiam ajudá-lo. O trabalho rural, nesse sentido, como eu falei desde o início da aula, o trabalho rural ele aparece como um exemplo mais marcante disso, né? Porque no meio rural é difícil de você ter acesso à fiscalização. Então, quando você pega o cara e coloca ele no meio, né, de uma área, né, de canaviais, por exemplo, ou de mineração, por exemplo, e coloca esse cara em barracões, é até um nome mesmo para essa condição de trabalho escravo, né, é a prática dos barracões, tá? Esse cara tá preso nesse local, ele não consegue se locomover, não consegue sair dali. Se ele quiser fugir, ele não consegue. Então é essa restrição de mobilidade, tá? A condição do barracão, ela tem a ver com a dívida que se faz. Por exemplo, o cara trabalha nesse meio do nada, isolado, ele tem que comer, né? Ele tem que comer. E aí? E aí que ele tem que comprar comida. Ele compra comida onde? Na vendinha do dono da propriedade. Na vendinha do cara que é o empregador. Quando ele vai comprando esse produto, né? Porque ele precisa comer, não tem jeito, ele precisa consumir, ele fica devendo para esse cara. Então ele nunca consegue pagar a dívida que ele faz. Porque o que ele paga pelo consumo daquele produto é muito mais do que ele ganha como salário. Olha que legal. Então, restrição da mobilidade, tá? Tem que lembrar também da condição, de servidão por dívida, certo? Trabalho degradante. Aí é complicado também analisar isso, porque, assim, é um pouco subjetivo isso, né, cara? Não dá pra você dizer que um trabalho é escravo se você tem uma ou outra só dessas características. Tem que ter as 4 características. E você tem que analisar caso a caso. Então é um pouco complicado você, de fato, definir, determinar como, é trabalho escravo mesmo, né? Quando você consegue achar as 4 condições, é trabalho escravo. Mas se você achar uma ou outra, não é. Tipo, o cara trabalha 16 horas por dia. É trabalho escravo? Não. Não necessariamente. Tipo, sei lá, o cara é professor, né? Tipo, professor, por exemplo. O cara trabalha, sei lá, 10 horas por dia, 12 horas por dia, 3 horas por dia. Isso acontece. O cara trabalha de manhã, de 7 a meio-dia e meia, e aí pra botar a renda um pouquinho mais alta, pega a tarde toda também, de 1h30 a 6h30. E tem gente que trabalha à noite também. Então, tu faz um dia inteiro de trabalho, 16 horas. É trabalho escravo? Não é. Porque não pega as outras relações, não pega as outras condições que vão determinar aquilo como trabalho escravo. O cara faz hora extra pra caramba. Não é trabalho escravo. Então, é analisar caso a caso. Mas sempre tem que ter essas 4 aqui juntas para dizer, olha, sim, é trabalho escravo. Então, só pra gente sacramentar esse negócio. Condição degradante. Opa, quase que eu derrubo o tripé aqui. Condição degradante, tá? Jornada exaustiva, são várias horas de trabalho, como eu falei agora. O trabalho forçado, certo? E a servidão por dívida na condição do barracão, que eu acabei de falar, tá? Onde o cara vai comprar, né, na vendinha do proprietário, do cara que está empregando ele. Esse, então, que trabalha, que é o trabalhador, vai ficar sempre devendo para esse empregador, certo? O salário não condiz com o que ele gasta, tá? Olha aí, Polêmica. Por que polêmica? Será que toda forma de trabalho é escrava? Ou, na verdade, desculpa, toda forma de trabalho escravo é trabalho degradante?
Olha aqui. Toda forma de trabalho escravo, de fato, é degradante. Mas nem sempre o trabalho degradante é escravo. Vê se você consegue entender. Ó, toda forma de trabalho escravo é degradante, mas recíproca nunca, assim, nem sempre é verdadeira. Então o cara pode, né, ter um trabalho degradante que não é classificado como escravo. Olha o exemplo do Dalit, por exemplo. Eu falei do Dalit agora há pouco, né? Na verdade, foi uma pergunta sobre a condição de trabalho escravo na Índia. Às vezes o cara trabalha, né, limpando fossa. Porra, meu irmão. Trabalhar limpando fossa. Como é que é isso? O cara fica cheio de cocô até aqui, assim. É sério. Tem umas fotos que são assim, pesadas. Na Índia tem isso, bastante, né? E o Dalit que faz esse negócio. O cara mergulha de fato dentro de uma piscina de bosta. Olha que coisa horrorosa, que nojento, né? Pra poder desentupir. Eu conheço gente que ficou rica assim. Tem um monte de gente, né? No Discovery tem até um programa que fala sobre trabalho sujo. É o nome do programa, trabalho sujo. Aí, tipo, não é escravo, tá ligado? Pode ser degradante? Pode, pô, mas não é trabalho escravo. Entendeu? Então é isso aqui. Toda forma de trabalho escravo é degradante, mas nem sempre, né, o contrário é verdadeiro. Fala. A Joy Canaveses, ela pergunta, os boia-frias são trabalho, eles praticam trabalho escravo, os boia-frias? Então, muitas vezes sim, mas não dá para você simplesmente falar, ó, boia-fria é escravo, né? Porque, de novo, tem que estar, dentro das 4 condições. Entendeu? Então, muitas vezes o boia-fria, ele acaba tendo, sim, condições de trabalho escravo, tá? Mas isso não é regra geral, tá? Mas pode existir. Não dá pra você falar simplesmente que o boia-fria é trabalho escravo. Lembra que tem que ter as 4 condições, tá? Ó, olha aí, ó. Então, vamos pra polêmica. Já falei aqui, né, a relação do trabalho degradante com o trabalho escravo, cuidado com isso. Olha aqui, ó. A falta de liberdade se dá por meio de 4 fatores. Como é que o cara fica preso? Como é que essa restrição acontece, né, da mobilidade, a falta dessa liberdade? Porque é isso, o escravo não tem liberdade. A condição básica da escravidão é eliminar a liberdade do cara, pô. É isso que você tem que ter em mente. É igualzinho o período colonial, só que na atualidade. Então, como é que você vai fazer esse cara não ser um cara livre, tá? Ó, a apreensão de documentos. Isso acontece normalmente com estrangeiro, com imigrante. O imigrante ilegal vem para o Brasil, aí ele consegue um trabalho numa confecção para trabalhar lá, né, de forma degradante, horas por dia. O dono da fábrica faz o quê? Toma os documentos. Tu não tem o que fazer, não é ninguém. Ele não tem com quem reclamar, entendeu? Então é uma forma de você cercear, que isso? Cercear a liberdade do cara, tá? Olha aqui, ó. Presença de guardas armados e a questão do gato. Gente, sempre que aparecer gato pra você, em prova, não é maneiro. Tu pode até gostar de gato, gatinho, mas gato é uma palavra que não traduz algo positivo, né? Tem um exemplo do futebol, como é que é o gato do futebol? Mente a idade. Mente a idade, né? Tipo, o Fred tem 28 anos. Tu olha pro Fred, aquela cara de destruído que ele tem. O cara tem 28 anos. O cara é gato, pô. Ele não é bonito, não é isso. Não é menina, não é isso. Ele não é gato bonitão, não é isso. O cara não tem a idade que ele diz que tem no documento. Sério? Ele diz que tem 28? Não, ele diz não. Ele tem 28. É a idade dele. Você vê, 28 ou 29. Mas tá explícito que não é. O Fred deve ter uns 35, mano. Aquela cara. Eu conheço um jogador, não é profissional, sim. Não fala o nome dele não, hein? Que é gato, ele tem 2 certidões de nascimento. É isso. O próprio Sheik, pô. O Sheik não é gato. O Sheik, ele assumiu que era gato. O Sheik. É narcisista, se eu quero assumir que era gato. Não é isso. Ele falou, pô, eu tenho 2 certidões, né? Até o nome é diferente. Sim. Porque é aquilo. Às vezes o cara tem que botar sub-23, né? Aí o moleque tem 25, joga pra cacete, o time faz o quê? Mente a idade do moleque e bota ele na seleção, sub-23. Né? Tu vai chegar, sei lá, isso acontece muito em seleção, né? Que a seleção de país subdesenvolvido, acontece muito isso. O cara é mais velho, forte pra caramba, e fala, esse aí é meu garoto. Meu garoto tem 18 anos. Meu irmão, 18 anos. Os molequinhos, inclusive, mirradinhos jogando, o cara maior montanha, porra. É gato. Então, sempre que parece gato, porra, não é maneiro.
Gato, no caso aqui, na relação de trabalho, é o cara que é o traficante desse trabalhador. O gato é o cara que é o intermediário. O gato é o cara que vai pegar o cara e vai levar ele pro empregador, né? Esse é o gato, tá? Então, lembra sempre que não é maneiro essa relação de gato. Então, presença de guardas armados e gatos de comportamento ameaçador. Tipo, ninguém tá te obrigando a fazer nada não, filhão. Tem um maluco de 3 metros de altura, filho. Aqui, ó, musculoso, porradeiro, né? Suando pra cacete. Imagina, vou embora. O quê? Tu vai embora? Não vai, né? Então, se você tem essa presença de guardas armados, isso é complicado. Então, tu tá cerceando de novo a liberdade daquele trabalhador, tá? Dívida ilegalmente imposta é o sistema do barracão, como eu falei. Você vai ter um barracão que vai ter lá a comida do cara, que ele vai ter que comprar. Pô, vai comprar comida, é mais cara que o salário dele, ele vai ficar para sempre preso nessa condição, tá? E claro, pelas características geográficas do lugar. Se é um lugar que é muito isolado, é difícil do cara sair de lá, né, fugido. Como é que vai fugir de lá? Andando? Né? Não dá, pô. Então fica preso. Então, essas são as condições de falta de liberdade, tá? Ficou claro? Claríssimo. Então, que bom. Olha aí, ó. Número de trabalhadores, número total, né? Já libertados aqui no país. 46.478. Eu coloquei lá antes que são mais ou menos 2.000 por ano, né? Que vão ser libertados aqui no Brasil. Tipo, 86 milhões de indenização pagas pelos empregadores. Porque o cara, quando é definido, filhão, você é um empregador safado, desgraçado, que paga merreca pro seu funcionário, né? E você tá, sim, exercendo trabalho escravo. Você, sim, força esse cara a ficar preso aí. Então, você vai ter que pagar indenização. Então, 86 milhões, nem é muita coisa, né? Porra, pensar na condição de trabalho do cara, degradante, pensar em quantos já foram libertados, dividir pra cada um desses aí, cara, porra, é pouco, tá? E aí, vamos lá. Olha os anos aí de trabalho, né? Na verdade, os anos no gráficozinho, onde mais ou menos trabalhadores foram libertados. Em 2007, 6 mil, quase 6 mil trabalhadores foram libertados, né? Em 2013, 2 mil. É claro que esse número ele vem caindo. É claro, porque o número de trabalhadores escravos ele também vem caindo, né? Então, mais uma citaçãozinha aí, Xavier Plassat. O trabalho escravo não acabou no meio rural. O que começou na zona urbana foi uma atenção maior da fiscalização a diferentes cadeias produtivas críticas, um investimento e um olhar mais aguçado para identificar as condições degradantes do trabalho. A gente não tem trabalho escravo só no meio rural. Ele é mais claro no meio rural, mas tem trabalho escravo no meio urbano também. Aí vamos ver onde está esse trabalho escravo no meio urbano. Olha aqui, em porcentagem, né? 56% hoje é trabalho urbano, 44% meio rural. Olha aqui, construção civil tem o maior número de trabalhadores escravos. O cara vem do Nordeste, o cara vem trabalhar, né, aqui na construção de um condomínio em São Paulo ou no Rio de Janeiro e trabalha numa condição degradante. Olha aí, na construção civil, a maioria é, trabalho escravo aqui, Tem bastante não, na Gadiola Constructions. Onde? Gadiola, Então, gato tá demais. Tom, na construtora do Tom. O diretor é rico, filho, lá da Vila da Penha. Manda naquela parada lá, tá? Algumas notícias só pra fechar nosso papo, a gente fechar esse assunto aí geral, pra você ver que isso de fato é um assunto atual, né? Comissão aprova projeto que muda a definição de trabalho escravo no Código Penal, tá? O texto aprovado também inclui nessa definição aquilo que a gente falou, tá? A necessidade de haver ameaça, coação e violência por caracterização do trabalho escravizado. Entendeu? Foi meio rápido, né? Mas tá aqui a notícia. Então aprova-se um texto que inclui na definição de trabalho escravo a necessidade de ameaça, tá? De coação, de coerção, de violência, como a gente veio falando aí nessa parte final da aula, tá? Polícia liberta peruanos vítimas de trabalho escravo em confecção em São Paulo. Olha o que eu falei. Peruano, boliviano, Paraguai. Então, em São Paulo, você vai ter um lugar que vai, né, ser interessante, é um oásis para o trabalho, certo? E aí, claro que o cara que é imigrante ilegal, não tem documentação, o cara vai trabalhar preso aí numa condição de trabalho degradante, tá? Para fechar, essa é nova, hein? Aqui, 29 de 2015.
dificilmente vai aparecer na tua prova, essa notícia, né? Porque foi, há pouquinho tempo atrás. Você viu que rolou Rock in Rio, há pouco tempo atrás, né? Agora aí, semana passada. Fiscalização flagra trabalho escravo no Rock in Rio. Ó, não é dos cantores não, estão com rabo cheio de dinheiro, não. Ó, trabalho escravo era do pessoal que vendia batatinha, filho, tá? A molecada vendia batatinha, ficava lá, ó, 12, 13, 14, 15 horas direto trabalhando, né? E o descanso do cara, ele não existe. Tipo assim, é aquilo de enquanto descansa, carrega pedra. Minha avó que falava esse negócio. Enquanto descansa, carrega pedra. Tipo assim, você não tem hora de descanso. Você não tem hora, né, de almoço, hora de ir no banheiro. Então, isso vai se caracterizar como um trabalho escravo também, né? Mas aí já no meio urbano, como eu falei. Tem uma questão, mas aí, vamos deixar pra eles? Vambora! Né? Deixa pra casa. Trabalho de casa, hein? Vou ver semana que vem. Eu vou dar o visto e vou botar a estrelinha pra você se você não fez, hein, garotinho? Tá? Então, olha aqui. Tem uma questãozinha boa sobre relações de trabalho, tá? Dá uma olhadinha aí. Qualquer dúvida, vem com a gente. Pergunta lá no canal, tá? Vamos que vamos, hein? Bora. Falta pouco? Tá? Tchau. Beijo. ProEnem, a preparação que vai além.